receptividade de diretores e professores quando vocês mostram, por exemplo, um livro didático ou uma questão como essa que você trouxe, da Amazônia? Tudo depende da forma que a gente chega na escola, né? Então, o que a gente, assim, tenta falar com as mães? Porque o nosso objetivo é dar ferramentas para essas mães. Primeiro, mostrar para essas mães que elas não estão sozinhas, porque as mães muitas vezes acham que elas estão, tipo assim, só eu, sabe o espiral do silêncio? Que é muito cruel, porque é o seguinte, eu acho que só eu penso diferente, que todo mundo, vocês pensam a mesma coisa e eu penso diferente, então eu fico quieta, porque eu me sinto mal com isso. Então, quando elas descobrem a gente e descobrem que existem outras mães que pensam igual a elas assim... Ufa, não estou sozinha. Então, já é o primeiro passo. Então, já passa, já cria uma coragem de, muitas vezes, ir até a escola. Aí, a gente orienta a forma de ir até a escola. Porque se o nosso objetivo é se aproximar da escola, porque a gente quer se aproximar da escola, a gente quer poder mostrar, às vezes, um outro lado, né, usando o exemplo do agro, que o agro não é vilão, que o agro traz muitas coisas boas para o país. Né? É o contraponto que falta. Essa é a questão. Falta, muitas vezes, o contraponto. E que o material didático não traz. Se o material didático não traz, muitas vezes os professores não falam. E aí a criança fica só com uma visão. Então, a gente aconselha as mães ao seguinte: chega na escola, conversa e tenta ser o mais assertiva possível. Eu tenho um exemplo para dar que aconteceu comigo. Minha filha mais velha. Na época ela tinha 11 para 12 anos. Um dia, assim, tranquilamente, ela fala assim: mamãe, o professor disse que Cuba é muito melhor que o Brasil, porque em Cuba não tem desigualdade, no Brasil tem. Na hora, né, a vontade, assim, a gente é mãe, a vontade é ir lá na escola, chegar quebrando tudo. Mas, o que eu fiz? A primeira coisa, sentei com a minha filha, expliquei para ela, mostrei que esse é o nosso papel, mostrar primeiro lugar para os nossos filhos. Então, mostrei, passei vídeo para ela, mostrei como é que funcionava Cuba, expliquei que a questão da desigualdade, que às vezes a desigualdade não é um problema, porque Cuba realmente não tem desigualdade, todo mundo é pobre igual. Será que isso é bom? É melhor do que no Brasil, que tem pobres e ricos, mas a pessoa tem a possibilidade de melhorar de vida. Então, essa é a minha parte com ela. Aí eu cheguei na escola, marquei uma reunião, cheguei na escola. A gente vai aprendendo, porque claro que a gente já errou, já entrou na escola gritando, brigando e viu que não funciona. Então, em vez de eu chegar na escola falando assim, por que que o professor fica ensinando que Cuba é maravilhoso, que é um absurdo, e aí provavelmente a diretoria ia se defender e dizer que não foi assim, eu olhei qual que era a matéria que o professor deveria dar. Eu não vou lembrar, mas não tinha nada a ver com Cuba. Então, a minha pergunta foi, por que que o professor, em vez de estar explicando a matéria X, ele está falando de Cuba? Né? Ou seja, por que que em vez de ele tem 50 minutos para passar uma matéria? Por que que ele não está ensinando a matéria que ele deveria passar? Por que que ele está falando de outra coisa? Que não importa o que que ele está falando. De uma forma clara, assertiva, né? Porque aí a escola não fica na discussão se Cuba é bom, se Cuba é ruim, porque o foco, a gente precisa estar focado. Até porque, muitas vezes, a esquerda tem muito isso, eles querem tirar a gente do foco. Tirando a gente do foco, aí volta para a coisa do, né, fascista, racista, aquele papo, e o que importa mesmo sai do radar. Então, se o foco é que o professor ensine a matéria que tem que ser ensinada, vamos falar sobre a matéria. Então, eu não quero saber do que ele estava falando, eu quero saber por que ele não ensinou a matéria que ele deveria ensinar. E aí a professora tem que, a diretora, a coordenadora tem que ver o que está acontecendo. Então, a resposta é outra, não tem briga, não tem discussão, né? E aí ela me retorna, pois é, que... E aí, fica atento, entendeu? Então, assim, fica a dica, sabe? Tem que ser assertivo, porque brigar não leva a nada. Nesse primeiro momento, tem casos que, claro, que a coisa cresce. Nesse caso, ele exagerou, Bianca. Assim... Ele podia ir ele, né? Então, já que ele gosta tanto. Pô, nunca Da vou, né? onde que veio o nome Mães Direitas? Então, Mães Direitas é até bom você falar, porque é uma coisa que a gente tem até tido algumas resistências, porque muita gente, inclusive, confunde e nos chamam de mães de direita. Nós não somos mães de direita, nós somos mães direitas. Até aí, até a página no Instagram. A página no Instagram. É porque eu faço algumas lives, então tem... Aquelas mães ali são do Sul, que estão... Ali em cima, né? Aqui que tem mais mães, elas são do Sul e elas estão fazendo um trabalho bem bacana lá. Então, a gente sempre traz lives com especialistas também, para tirar as dúvidas. E, então, assim, é claro que nós temos, né, uma posição mais conservadora, ou bem conservadora, mais à direita, mas nós não somos um grupo
político. Partidário. Partidário. Nós somos um grupo que, claro, usamos a política, porque precisamos dela no nosso dia a dia, inclusive. Mas mães direitas, o direitas vem no sentido lato da palavra, no sentido amplo. Mães corretas, mães que desempenham o seu papel corretamente. Que aí, nesse sentido, mães direitas que fazem o seu papel. Porque hoje a gente vê que o papel da mãe está muitas vezes, apagado, né? Porque ser mãe dá trabalho, essa é a verdade. Educada dá muito trabalho. Educar dá trabalho, né? É mais fácil delegar, ou mais fácil delegar para a escola. A escola também está num papel difícil. Porque muitas vezes a escola pede ajuda para os pais e os pais também não se dispõem a ajudar. Esse dia eu até recebi um meme que eu achei engraçado, que era a escola ligando para a mãe, falando assim, seu filho tá dando muito trabalho aqui na escola, tá assim. Aí o pai responde assim, aqui em casa também eu nunca liguei para vocês para reclamar. Né? Tipo assim, o pai não se coloca, a mãe não se coloca nesse lugar.